Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Pois bem, hoje estarei meditando em mais um texto das Sagradas Escrituras. E hoje estarei falando sobre Jesus, a luz do mundo, que está no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 8. Vamos ao texto. Está aí. O texto é um versículo bastante conhecido, esse versículo de João, capítulo 12, que diz assim: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Interessante que luz, aqui na língua grega é phos, aquilo que emite. Luz, claridade, fala de lâmpada, fala de fogo que brilha e espalha luz, fala de tocha, algo que dá claridade, é algo que ilumina o caminho. Interessante que trevas é algo que ninguém gosta. Se você ficar num ambiente totalmente escuro, onde não existe nenhuma claridade, é difícil. Quando acontece um apagão em uma cidade, todos ficam aguardando, ansiosos, o retorno da luz, porque todos gostam de um lugar iluminado, claro. Tem alguns países que têm uma prisão chamada solitária, onde o preso fica em total escuridão. O castigo é tão grande quando essas pessoas vão para este determinado lugar, que estando ali em completa escuridão, mergulhado em trevas, ele perde a noção do que é dia e noite. Ele fica completamente desorientado. Então a luz, ela ilumina o nosso caminho. A luz, ela nos dá norte. Ela traz para nós noção de onde é que nós estamos. É a luz. Por isso que o salmista, no Salmo 119, diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, ela ilumina onde eu estou caminhando e ela também me dá norte. Ela ilumina o meu caminho, por onde é que eu estou caminhando e indo. Então, é a luz. Quando Jesus diz: eu sou a luz do mundo, Jesus ele veio dar norte a este mundo de trevas. O mundo ele está mergulhado em completa escuridão. Lá na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, ele diz assim: pois ele, quem? Jesus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então veja que a ideia é que as pessoas elas estão mergulhadas em total escuridão, em trevas densas. E Jesus, ele é a luz que ilumina os nossos caminhos. Ele que nos dá direção. Uma coisa que me chama a atenção também é que no início deste mesmo evangelho, lá no capítulo 1, eu vou lá, capítulo 1, olha o que diz. A partir do versículo 4, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Olha só, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas
e as trevas não prevaleceram contra ela. E lá na frente, olha só, ele fala um pouquinho do testemunho de João. Olha, ele veio como testemunha, quem? João, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, quem? João, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Interessante esse texto aqui. Outra coisa que me chama bastante atenção é que o Evangelho de João, ele começa desta forma: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Se você voltar para Gênesis, capítulo 1, algo parecido vai ser dito. Olha, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, muito provável essa luz aqui, que Deus disse: haja luz. Deus proferiu uma palavra, a palavra criadora. Quando alguém fala assim, mas a luz foi criada somente no quarto dia, muito provável, o próprio Deus estava apontando para o futuro. Palavra profética: disse Deus, haja luz. E lá em João diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A palavra hebraica aqui para luz é or. É luz, é algo que ilumina. E quando nós vamos para João, lá no início, olha, a luz resplandece nas trevas, olha, e as trevas não prevaleceram contra ela. Quando Deus começou a criação, o mundo estava mergulhado em completa trevas. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então nós podemos ver aqui a Trindade na obra da criação. No princípio criou Deus, Bereshit bara Elohim, ou seja, o Deus Criador. Ele estava criando. Então ali o Pai, o Espírito Santo pairando sobre a face das águas. E agora, a luz vinda ao mundo, iluminando todo o globo terrestre, o Filho. Por isso que fala, luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Interessante que tem um versículo no Evangelho de João, nesse mesmo Evangelho, lá no capítulo 3. Vamos ler, para vocês terem noção do que eu estou dizendo a respeito da luz. Olha só. Vamos ler desde o versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O mundo estava ou está completamente em trevas. O mundo já está perdido, o mundo já está julgado e condenado. O Filho veio para salvar. Olha só. Então, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, que o mundo já está julgado e condenado. Quem crê não é julgado, e quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E qual que é o julgamento? E o julgamento é este, que a luz, olha aí,
Vós, vamos ver aqui, esta palavra ela ocorre 58 vezes no Novo Testamento. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Olha só o que continua dizendo aí o versículo. Pois todo o que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de que não sejam arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Interessante. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus, que está aí na NVI. Então veja que a luz é Jesus. Então desde o princípio Deus estava falando desta luz maravilhosa que é Jesus, que ilumina todo homem. Tem outros textos do Antigo Testamento, que está lá no livro do profeta Isaías, que também vai falar a mesma coisa sobre esta luz maravilhosa. Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 12, diz o seguinte: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na região da sombra da morte, brilhou a luz. Então, olha, veja, lá no Antigo Testamento, 750 anos antes de Jesus, capítulo 9, vou abrir aqui o capítulo 9, versículo 2, olha, o advento e o poder do Messias, Isaías profetizando a respeito da vinda do Messias. E lá no Gênesis 1:3 fala da luz. Disse Deus: haja luz, e houve luz. É Cristo. Porque todas as coisas foram feitas por intermédio de Cristo Jesus, e sem Ele nada que foi feito seria. Olha, mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Na NVI, contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Olha aí. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E lá em Mateus, capítulo 4, versículo 15, olha só o que diz. Olha o que diz em versículo 15. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia. Saindo de Nazaré, foi ter em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Olha isso, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu grande luz. Sobre os que viviam na sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, olha aí o versículo 17, daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então por isso que Jesus, Ele é a luz do mundo. O povo estava mergulhado em completa trevas. O mundo estava indo de mal a pior. O mundo estava perdido. O mundo estava condenado. Mas Jesus veio e trouxe luz para o mundo. Luz que ilumina, luz que tira o homem das densas trevas.
Lá no livro do profeta Isaías diz o seguinte: levanta-te, brilha, porque chegou a tua luz e a glória do Senhor se manifesta sobre ti. Conheçamos Oséias 6,13. Olha só, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, até a sua vinda é certa como a alva, a claridade, a luz. Ele nos visitará como a chuva e como a serôdia que rega a terra. Interessante, falando sobre luz, lá em João 12, aqui nesse mesmo evangelho: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz que veio ao mundo, para que todo aquele que crer em mim não permaneça nas trevas. Interessante, olha só. Eu sou a luz do mundo. Vamos abrir aqui o versículo 12:46. Olha para vocês verem, 12:46. Está aqui, ó. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Parece que é algo automático. Quando eu faço a vontade do Senhor, quando eu me submeto ao senhorio e ao poder de Cristo Jesus, automaticamente eu saio do poder das trevas e passo a ficar do lado da luz. O meu caminho é iluminado, os meus pés, ele tem um lugar correto de colocar o seu. Então, é só você olhar para Cristo, que é a luz que ilumina. Quando você tem a luz de Cristo, você pode pisar com firmeza, com certeza, que você sabe muito bem o caminho que você está trilhando. Tem mais outro texto que está lá no finalzinho da Bíblia, está no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 24. E as nações que forem salvas andarão à sua luz, e os reis da terra trarão a ela a sua glória. Aqui está falando o encerrar de todas as coisas. Está lá em Apocalipse 21, aqui, penúltimo capítulo, olha aqui. Ele está falando da cidade. E a cidade não tem necessidade de sol nem de lua para iluminá-la, porque a glória de Deus e o Cordeiro a iluminam. Quem é o Cordeiro? É Jesus. Porque a glória de Deus e do Cordeiro a ilumina. A luz dela, de quem? Da cidade. Mas a cidade não tem luz própria. Quem ilumina a cidade é o Cordeiro, é a glória de Deus com o Cordeiro. Então essa luz, ela é proveniente do Cordeiro de Deus, do Messias, do Cristo. Olha, a luz dela iluminará as nações, e os governantes do mundo virão trazer-lhe a glória deles. Interessante. Lá em Isaías 60, versículo 3, olha só o que diz. Vamos lá. Aqui está falando da Jerusalém é restaurada a sua glória. Está falando da Jerusalém celeste. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Então aqui está apontando lá para Apocalipse. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o esplendor que te nasceu. Olha só, aqui está falando que a Jerusalém ela será restaurada, mas não a Jerusalém física, é a Jerusalém espiritual que está lá no livro do Apocalipse.
a Jerusalém que desce dos céus. Ela é iluminada pelo próprio Cordeiro de Deus, pela própria glória de Deus. Esta glória vai iluminar a Jerusalém que um dia vai descer. Porque Paulo diz lá em Gálatas que nós não somos da Jerusalém terrestre, mas nós somos da Jerusalém celestial, a Jerusalém que desce dos céus, a Jerusalém espiritual. Porque a Jerusalém terrestre é escrava e gera filhos para a escravidão, mas a Jerusalém celestial, que é a figura de Sara, a esposa de Abraão, gera filhos para a liberdade. E nós nascemos para a liberdade, liberdade para servir a Cristo, porque nós não estamos mais em densas trevas, mas nós estamos caminhando na luz de Cristo Jesus, porque a luz é Cristo, é a palavra, é o Logos. Por isso que logo nisso eu citei os Salmos 119, e que diz lâmpada para os meus pés. Vamos lá nos Salmos 119, é o maior salmo que tem. Está lá no versículo 105. Vamos ver aqui. Vou puxar aqui, ó. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Luz aqui é or. Or é a mesma palavra que está lá no Gênesis capítulo 1. E disse Deus, haja luz. É or, palavra hebraica. Ele usa, apesar de que ele usa duas palavras aqui para designar luz, porque a primeira, lâmpada, a palavra hebraica é uma lamparina, uma candeia, que é nerá. Então, é uma lâmpada. E a lâmpada, ela ilumina próximo de nós. Por isso que é lâmpada para os meus pés. Então, a lâmpada ilumina aí distância de 2, 3 metros. Então, ela ilumina o lugar que eu estou pisando com a planta dos meus pés. Agora, a luz remete à luz do sol, luz mais ampla, a luz de um relâmpago, é uma luminosidade, é a luz do dia. Então, aí a luz do dia, ela já abre mais o meu horizonte, eu enxergo o caminho que eu estou trilhando. Por isso que a lâmpada para os meus pés é o lugar que eu piso. É o farol alto e o farol baixo. O farol baixo seria a lâmpada, a lamparina para os meus pés. E o farol alto seria a luz para o meu caminho, para me dar noção para onde eu estou indo. Então a palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus é rica. Por isso que quando Jesus aqui no capítulo 8, versículo 12, de novo lhes falava, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. E a palavra treva, escotia, no grego, esse substantivo feminino, ele quer dizer escuridão. Mas também é uma metáfora, usando da ignorância das coisas divinas e associada à perversidade e à miséria resultante do inferno. E a ideia é que o inferno é um lugar de trevas. Fala que serão lançados nas trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dente. Trevas, reino das trevas. Pode ver quando eu li Colossenses, versículo 3 do capítulo 1. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele nos tirou das trevas. Quem está em trevas não tem noção das coisas. Pense nisso. Pense nisso, porque é sério. Deixa eu voltar aqui, terminando meu tempo. Jesus é maravilhoso, é luz para os nossos caminhos. Então você que está ouvindo esta mensagem, creia em Cristo. Creia nele. Ele é a luz para os nossos caminhos. Quando nós estamos em Cristo, nós temos noção onde que estamos pisando, porque Ele dá norte às nossas vidas.
Ele nos salva, Ele nos resgata do império das trevas, do reino das trevas. Que Deus em Cristo abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.